Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, a gente teve um probleminha com a outra live, então eu iniciei esse vídeo agora aqui para falar falando da segunda da, da aula 1 de Bio B, de Biologia B, que é para falar sobre o tema a origem do universo, da Terra e dos seres vivos. Vou esperar um tempinho aqui só para o pessoal estar divulgando, para o pessoal conseguir entrar por conta desse erro. Então, eu vou dar uns 5 minutinhos aqui só para o pessoal entrar, tá bom? Aí, quem tiver na live, já divulga já para o pessoal, vai divulgando aí, que o pessoal tá entrando para a gente estar tirando essas dúvidas. Vou esperar mais um tempinho aí, mais uns 2, 3 minutos. O pessoal divulgou agora no grupo lá, então daqui a pouco eu já começo, tudo bem? Valeu aí, Luiz. Valeu, Paulo. Obrigadão. Bom, pessoal, eu vou começar aqui
Eu acho que deu tempo do pessoal poder entrar. Bom, na verdade é uma aula meio plantão de dúvidas, então qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca no comentário aqui, que eu vou estar trocando ideia e vou estar respondendo todas as dúvidas quando forem surgindo. Bom, como eu falei, vai ser esse plantão de dúvidas, então eu vou dar um repasse em toda a matéria que foi dada a partir das perguntas que foram feitas, que a gente disponibilizou para vocês responderam. Então eu vou fazer meio que um compilado de tudo, trazendo algumas questões para que vocês, para que tenha mais o entendimento de vocês sobre esse assunto. Bom, como eu falei, o assunto é a origem do universo. O universo configuração da Terra. E alguns modelos foram traçados, alguns modelos científicos foram traçados ao longo dessa busca de conhecimento humano. Um dos primeiros modelos científicos foi a busca por entender como se dava a conformação da Terra no espaço, no universo. E o primeiro modelo que surgiu era um modelo geocêntrico, que tinha a Terra como a Terra como o centro do universo, então a Terra era o centro do universo e todos os planetas, como o Sol, a Lua, todos os outros planetas, eles giravam em torno da Terra. E esse modelo, conhecido como geocêntrico, geo que vem de Terra, ele foi um modelo principalmente defendido inicialmente por Aristóteles. E posteriormente, Cláudio Ptolomeu, ele aprimorou esse modelo com desenhos, mostrando como seria essa conformação realmente no espaço. Era uma ideia bem rudimentar, porém, como a igreja ela defendeu esse modelo nessa época, e a igreja tinha consigo que o homem era o centro do universo, então nada mais justo que a Terra ser o centro do universo. Então a Terra sendo o centro do universo, conformava com os ideais bíblicos. Então essa ideia foi muito difundida ao redor do mundo e muito defendida pela igreja. E antigamente a igreja tinha um grande poder, então esse ideal foi bastante defendido por várias pessoas. Bom, com o decorrer do tempo, alguns cientistas já não aceitavam mais esse tipo de conformação, então eles pensaram no modelo em que a Terra não era o centro do universo, um modelo que o Sol era o centro do universo. Então esse modelo era conhecido como heliocêntrico, o hélio que partia de Sol. Bom, o Sol como centro do universo, então alguns cientistas tiveram uma ideia. Um dos principais que lançaram essa ideia, que defenderam inicialmente essa ideia, era o Nicolau Copérnico. Mas a ideia dele era bastante rústica, porque ele imaginava como o Sol como centro do universo e o sistema solar, o nosso sistema solar, a Terra, a Lua, todos os outros planetas girando em torno em órbitas circulares. E que após a órbita de Júpiter, havia as estrelas fixas, nada se movia. Bom, porém o modelo dele foi bastante ressarçado, não se teve uma adesão grande desse modelo, e ele também não demonstrou, não tinha dados, não tinha amostras científicas que corroborasse essa teoria dele. E nisso vem Galileu Galilei, que ele aprimorou o telescópio, então através de observações da Terra, observações na verdade das estrelas de outros planetas, ele conseguiu definir que a órbita dos planetas e que na verdade não era a Terra que se movia, não era o Sol, os outros planetas que moviam em torno da Terra, mas sim a Terra se movia em torno do Sol. E ele conseguiu definir algumas órbitas de alguns planetas.
Bom, ele é, foi bastante, foi bastante perseguido pela igreja, então, na verdade, esses ideais não foram bastante aceitos naquela época, mas assim ele foi um dos primeiros que descreveram um modelo bastante aprimorado do que como que é o sistema solar hoje. Bom, só que voltando um pouquinho, depois dessa busca de se a Terra era o centro do universo ou não, o que era o centro, se mudou um pouco o pensamento para a origem do universo, um pouquinho não, bastante mais antes, como se surgiu o universo em si. E baseado num conceito biológico que o pessoal da biologia defende bastante. Esqueci de me apresentar. Meu nome é Marcos, desculpa pessoal. Eu estou no quarto ano de Bio, estou no quarto ano do cursinho. Esse ano é o primeiro ano que eu estou dando História. Faço Biologia lá na UFSCar e esse ano eu vou dar aula de Bio para vocês. Bom, voltando um pouco, o conceito-chave da biologia é que tudo tem um começo, meio e fim. Então, se imaginava que a gente estava no meio do universo, mas como se deu o começo, já que tudo tem que ter um início? Bom, pensando nisso, alguns historiadores, alguns pesquisadores, desculpa, eles imaginaram que o início do universo se daria como? E hoje a teoria mais aceita para o início do universo é a teoria do Big Bang. Bom, essa teoria ela fala resumindo ela de uma forma bem simples, que toda a matéria, toda a energia contida no universo estava contida num pequeno ponto menor que a cabeça de um alfinete. E depois de uma pode ser uma anomalia, qualquer coisa, isso ocorreu uma grande explosão e essa explosão liberou energia. E essa energia ela deu início ao espaço e ao tempo. E após essa explosão, se começou a desenvolver se começou a desenvolver, a criar toda a matéria como a gente conhece hoje. Bom, essa ideia inicialmente foi desenvolvida por dois pesquisadores, o George Lemaitre e o Alexandre Friedman, e eles eram teóricos, porém eles desenvolviam trabalhos separados, eles não desenvolviam essa pesquisa em conjunto, e os dois chegaram de uma mesma forma aos mesmos resultados através de cálculos matemáticos. Bom, só que como a gente sabe na ciência nem tudo não, as teorias têm que ter algum embasamento, alguma comprovação científica. Bom, no século passado, um pesquisador chamado Hubble, ele comprovou que através de imagens do espaço, que as galáxias estavam se afastando. Então, como a gente tem a ideia inicial de que tudo se originou através de uma explosão nada mais é que a expansão de algo. Então, ele teve, na verdade, essa comprovação que as galáxias estavam se afastando e as galáxias mais distantes estavam se afastando mais rápido, comprovando essa ideia de que tudo inicialmente estava contido em um único ponto. Bom, o Hubble fez essas constatações e conseguiu comprovar, dando mais embasamento a essa teoria do Big Bang. E hoje a gente tem um telescópio chamado Telescópio Hubble que está viajando no universo, no espaço profundo, tirando fotos do universo. Bom, a gente fala um pouquinho da origem do universo, da teoria mais aceita, que é a teoria do Big Bang. Bom, mas também se teve a busca bastante pela hipótese de como foi a origem dos seres vivos. E inicialmente se acreditava que o ser vivo ele surgia do nada, que qualquer ser ele surgia do nada, na verdade não do nada, mas de uma força vital. Bom, explicando, essa teoria é conhecida como teoria da abiogênese. A descrição dela é bastante simples, que é um ser vivo pode surgir de algo não vivo. Então, uma pedra poderia dar origem a um cavalo, se tivesse uma necessidade que tivesse um cavalo ali, uma força vital que
que desenvolvesse que pudesse surgir um cavalo. E um exemplo bastante difundido, que é bem legal para fixação, que é só imaginar uma carne em decomposição, putrefação, uma força vital existente, ela poderia surgir uma mosca. Poderia surgir moscas. Bom, essa ideia também foi difundida por Aristóteles na Grécia Antiga. Ele trouxe essa teoria e foi bastante aceita por questões, também por questões religiosas, por ter essa questão da criação divina. Porém, muitos cientistas não ficavam confortáveis com esses ideais. E um desses cientistas era o Francisco Redi, que ele, através de alguns experimentos, na verdade um experimento bastante simples, que ele utilizou 2 potes, um pote aberto contendo um pedaço de carne e um pote fechado contendo um pedaço de carne também. Ele expôs esses potes ao ambiente e ele percebeu que o pote aberto, na verdade, ele atraía moscas e dessas moscas surgiam larvas, dessas larvas surgiam outras moscas. Então ele trazia que um ser vivo não surgia de nada, na verdade o ser vivo ele surgia de outro ser vivo. Porém, ele foi bastante... alguns cientistas, na verdade, aceitavam metade do que ele colocava, falando que, beleza, mas para organismos maiores, tudo bem, mas para micro-organismos, não, micro-organismos surgiam do nada. Porém, o Redi ele formulou esse experimento, e formulando esse experimento, ele conseguiu comprovar a teoria da biogênese, que é a contrária da abiogênese. A da biogênese, ela diz que um ser só surge a partir de outro pré-existente. Então, é isso dizer, tem que ter um ser vivo para que um outro possa surgir. E, como eu falei, o Redi ele foi bastante ressarchado a ideia dele. Então, o que aconteceu? Através de um outro experimento de um francês, o Pasteur, ele conseguiu comprovar, na verdade, que um ser vivo só poderia surgir de outro ser vivo. Bom, ele fez um experimento que pra gente é bastante simples, na verdade, mas para aquela época foi um experimento totalmente revolucionário, porque ele explicou realmente como surgia a vida a partir de outra vida. Bom, vou explicar um pouquinho o experimento dele. Na verdade, o experimento dele baseou ele pegar um pote com caldo nutritivo propício ao desenvolvimento de micro-organismos, principalmente bactérias, e expôs esse caldo à fervura. Quando ele ferveu esse caldo, ele percebeu que nada crescia quando ele manteve esse caldo tampado, nada crescia dentro desse caldo. Beleza, ele destampou isso e ele percebeu que havia o crescimento de micro-organismos. Só que, mesmo assim, alguns cientistas falavam que quando ele abria o caldo, ele era exposto ao ar, então essa força vital ativava que surgisse vida dentro do nada, porque ela foi exposta ao ar. Então ele propôs um segundo experimento, que ele utilizou esse mesmo vidro, só que após ele ferver, ele alongou a ponta desse vidro e ela ficou como se fosse um bico de um cisne. Então, quando ele alongou, o vapor que saía, ele ficou nessa dobra e quando o ar, na verdade, ele expôs ao ar, mas quando o ar entrava, os micro-organismos ficavam nesse lugar úmido e ele não adentrava o caldo. Então ele mostrou que mesmo com o contato do ar não se havia vida, porque ele não conseguia, os micro-organismos não conseguiam adentrar esse caldo, então ele não conseguiu o desenvolvimento dos micro-organismos ali. E a grande sacada dele foi propor que quando ele quebrasse o bico desse vidro,
voltaria a crescer micro-organismo porque ele estaria exposto, na verdade, aos micro-organismos do ar. Então, a vida surgia através de outra, não que ela surgia de uma força vital. E foi isso que aconteceu. Ele quebrou o vidro e foi exposto. E, na verdade, começou o crescimento de alguns micro-organismos. E a teoria da biogênese ela foi bastante difundida através desses experimentos desse cientista. Bom, a gente falei um pouco da teoria de como o surgimento dos seres vivos, através como a gente tinha esse pensamento de surgir do nada ou surgir a partir de outra vida. Mas, na verdade, se tinha também uma grande questão de como o surgimento se deu através dos primeiros, como o surgimento, na verdade, dos primeiros seres vivos. Quem eram os primeiros a surgirem na Terra? Bom, aí a gente tem, na verdade, tem difundido três. Na verdade, a gente aceita uma teoria que é bastante embasada teoricamente, porque tem bastante pessoas que estudam, na verdade. Só que vou apresentar, na verdade, são três que são citadas, mas apenas uma a gente tem como a verdadeira. Bom, a gente tem a teoria do criacionismo, que na verdade eu falo verdadeira, mas verdadeira ao caráter científico. Como eu falei no início do cursinho, como eu falei no início, desculpa, eu estou apresentando, na verdade, assim. Bom, então, tem a primeira, na verdade, que é a do criacionismo, que é a origem divina, que os seres vivos foram originados inicialmente e eles não sofriam, não sofrem, na verdade, evolução. Tem a teoria da panspermia, que essa teoria, panspermia ou cosmopermia, que ela traz que a vida ela se originou através de esporos advindos esporos de seres primitivos, como as bactérias advindas de outros do espaço. Eles foram trazidos para a Terra através da movimentação de meteoros pelo sistema. E quando eles pousaram na Terra, eles encontraram um ambiente propício e se desenvolveram e evoluíram até os organismos que estão presentes hoje. E a gente tem a terceira teoria, que é bastante difundida, que é a teoria da evolução química, bem conhecida como teoria de Oparin e Haldane. Bom, essa teoria ela fala basicamente que os seres vivos eles surgiram através de moléculas inorgânicas que foram se agrupando e criaram organismos mais complexos. Foram se organizando em moléculas e criaram organismos mais complexos. Bom, para desenhar essa teoria, para fazer esse link com essa evolução química, você tem que apresentar como era a Terra nos primórdios, porque a gente tem o sistema solar, que o universo, é aceitável que o universo tenha em torno de 13 bilhões de anos e a Terra tenha em torno de 4,5 bilhões de anos. Então, a partir de 3,5 bilhões de anos, a Terra começou numa conformação que o Warren e o Haldane eles colocaram que era propícia para o surgimento da vida. Então, eles propuseram, teoricamente, que naquela época as erupções vulcânicas criavam algumas condições para o desenvolvimento que essas moléculas mais simples criassem moléculas mais complexas. Pessoal, qualquer dúvida é só colocar nos comentários aí, eu vou estar respondendo, tá bom? Bom, então, se dizia que a Terra primitiva ela era um ambiente totalmente hostil, porque como eu falei, havia muita erupção vulcânica, então a atmosfera era carregada de vapor de água
de amônia, de metano e hidrogênio. E então se criou uma conformação pela esse ambiente ser bastante hostil, com bastante radioatividade, porque a gente não tinha uma camada de ozônio formada nesse ambiente, e também bastante descargas elétricas por conta de toda dessa movimentação, da ação do vulcanismo, na verdade. Então, com essas condições, começaram a se criar na atmosfera moléculas mais complexas, a junção de moléculas mais complexas. E depois de um tempo, depois de alguns milhares, bilhões de anos, a Terra começou um processo de esfriamento. Então, as chuvas eram constantes no planeta. Com as chuvas constantes, começou a se criar lagos e oceanos, na verdade, e mares. E esses oceanos e mares eram ricos nessas substâncias. E essas substâncias, na verdade, eram substâncias iniciais, aminoácidos. Então, ela é conhecida como, também essa teoria é conhecida como a teoria do caldo primordial ou sopa inicial, que nesses mares, como se tinham se tinham muitas desses compostos, muitos dessas moléculas, elas começaram a agrupar. Começando a se agrupar, elas começaram a se tornar mais complexas. Até que tem um termo que é conhecido como, dessas moléculas como os coacervados. Esses coacervados, eles eram nada mais que, na verdade, pode ter uma alusão que eles eram um sistema fechado como uma membrana, como essas moléculas elas formavam uma membrana, na verdade, e o interior desse sistema era diferente do exterior. Então ali se começou a se ter, na verdade, algumas diferenciações de todo aquele caldo. Bom, dentro desse sistema, começou a ocorrer algumas evoluções, algumas complexidades. Como, na verdade, o aminoácidos, eles se transformaram em proteínas, e essas proteínas, elas, como eu falei, começaram a se agrupar, tinham os conservados, e elas são, na verdade, aceitas como os primórdios das bactérias mais simples. Bom, na verdade, isso também foi passado por um experimento. Fox e Miller, dois cientistas, eles, dentro de um sistema fechado, eles conseguiram realizar esse experimento, recriando a atmosfera primitiva da Terra, e através de vários testes, na verdade, aplicando energia, eles conseguiram criar aminoácidos simples, que é a base para a origem da vida, no caso, proposto pela teoria da evolução química. Bom, e como eram esses micro-organismos no começo? Se aceita que esses micro-organismos no começo da vida eram seres unicelulares, então eles eram compostos apenas por uma célula, eles eram procariontes, então eles não tinham um envoltório nuclear, anaeróbico, porque nos primórdios a Terra ela não possuía oxigênio na atmosfera. Foi todo um processo, surgiram os seres anaeróbicos que liberavam através de... Então, eles eram anaeróbicos e heterotróficos fermentadores. Através da fermentação se tinha a liberação de CO2 na atmosfera, principalmente no oceano, na verdade, nesse oceano, e posteriormente se tem a ideia que surgiram organismos que utilizavam CO2 e que utilizavam CO2 e liberavam O2 para a atmosfera, O2 é oxigênio, então só posteriormente, depois de muito tempo, que surgiu o oxigênio na atmosfera, não posso falar, abrindo um espaço para que houvessem micro-organismos inicialmente aeróbicos, que utilizavam oxigênio. E, como eu falei, eles eram
heterotróficos fermentadores, então eles absorviam a sua alimentação através de absorção de matéria extracelular para realizar suas atividades, para obter sua energia, na verdade. E também tem a teoria que surgiu, que também se acreditava que surgiram, na verdade, micro-organismos que eram autotróficos, autotróficos quimiotróficos, na verdade. Que eles, na verdade, eles não eles obtinham alimento através da síntese, através de rochas, rochas elementares que tinham naquele sistema. Bom, a aula de hoje era só isso mesmo que tinha que passar, que era essa questão um pouco do surgimento da vida em relação a toda essa teoria, na verdade, esse embasamento teórico que se acredita que foi o surgimento tanto do universo, na verdade a posição da Terra nesse universo e a origem dos seres vivos, que a gente podia ver que teve bastante divergência em alguns assuntos, porém a maioria deles foram comprovados através de experimentações científicas. Acho que se alguém tiver uma dúvida, pode colocar aqui, eu vou ficar um tempinho mais, aí a gente vai trocando uma ideia, se alguém tiver qualquer dúvida aí. Bom, pessoal, acho que ninguém vai ter nenhuma dúvida, então acho que eu vou encerrar a live. Qualquer coisa a gente fica aberto nos comentários também, ou a gente está no grupo de WhatsApp, se vocês quiserem mandar qualquer dúvida, estamos lá para tirar estamos à disposição para qualquer dúvida de vocês, tudo bem? Até mais, pessoal, obrigadão. Encerrando aqui. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.